Vamos começar aqui? Parabéns? Hoje não tem. Não tem? Hoje não tem. Nenhum aniversariante em 3 de fevereiro? Nenhum. Gente, que coincidência interessante. Manda bala, diretora. Pode rodar a baiana, porque ó, houve checagem e rechecagem Fazer aí, tá? investigação, CPI, no dia 3 de fevereiro. Por que será? Bom, vamos começar a conversar aqui a respeito de Big Brother, porque, gente, meu Deus do céu, se a gente passa um dia sem revista da cidade, a gente perde um monte de coisa do que tá acontecendo nesse reality show. Ô, gente maluca que o Boninho conseguiu escalar. Olha. E ainda mais gente maluca ali do time do camarote. Bom, a gente precisa falar aqui, primeiro, sobre a formação do paredão. Vocês acompanharam aí ao longo desses dias, ou quem não acompanhou vai ficar sabendo agora. Temos 4 pessoas que vão disputar a permanência na casa, só uma delas vai sair, tá? Primeira delas, ou melhor, primeiro a ser indicado foi o Patrick, porque na semana passada houve lá uma prova, teve a prova do líder, e o Pyong Lee caiu numa posição lá que ele deveria indicar alguém sumariamente ao paredão, e ele indicou o Patrick. Na sexta-feira teve Big Fone. Foi na sexta? Foi na sexta-feira que teve o Big Fone. O Pyong Lee e o Patrick correram. Teve um acidente no meio do caminho, a gente vai comentar já sobre isso. E o Patrick acabou atendendo e indicou o Pyong Lee. Então foi chumbo trocado ali. Pois bem, corta para ontem, votação da casa. O Babu Santana acabou sendo indicado pelo líder, o Guilherme Napolitano. E o Hudson foi quem recebeu mais votos da casa. Ele recebeu 8 no total. E essa galera ficou dolorida, ficou doída, triste. Rolaram várias coisas após a formação desse paredão. Bom, primeiro... Paredão quádruplo, então. Paredão quádruplo. Primeiro vamos falar... Era para ser um paredão triplo, na verdade. Porque aí depois esse paredão... paredão triplo? Ia ser um paredão triplo. Porque depois dessas 4 indicações, os 4 iriam disputar aquela prova do bate-volta. Tá. E um deles... iam ser 3 pessoas, né? Porque a indicação do líder, que foi o Babu, ele não poderia disputar. Então, 3 pessoas iam disputar esse bate-volta. Só que, por conta do que ocorreu no Big Fone, a prova bate-volta foi cancelada. Por que ela foi cancelada, gente? Porque na internet o pessoal pediu cancelamento, na verdade, do Big Fone. Porque em casa, quem assistiu, viu e reviu a cena, eu sou do time que viu agressão, que viu empurrão. Eu também, olha, eu vi essa cena em câmera lenta algumas vezes, porque muita gente compartilhou e tal, e eu achei que teve empurrão sim. Pode ser que ele tenha desequilibrado em algum momento, mas teve uma mão ali. E teve um momento que o Patrick, depois conversando com os amigos na casa, ele falou que sim, ele assumiu, empurrou. É verdade. Existe isso rolando na internet. E aí, o que a Globo fez? Qual foi a brilhante decisão que a Globo tomou? Olha aí, vocês conseguem ver. Mãozinha do Patrick no ombro, gente, ele se apoiando para pular. Tá em cima do touro mecânico, né, do meio ali, ó. Exatamente. Olha ali, ele tá totalmente, não parece, mas... E vamos levar em consideração que o Pyong Lee é um hipnólogo e ele é um atleta, né? Ele é um ginasta, então a força dele, como dá pra ver até pelo tipo físico dele, é muito mais forte do que a do Pyong Lee. Sim. Exatamente. Pyong Lee caiu, se machucou, mas na hora ele falou, tudo bem, do jogo, se cumprimentaram e aceitou a indicação. Porém, o pessoal em casa viu que foi sim que houve aí uma intervenção física do Patrick, e a Globo, em vez de cancelar esse Big Fone, resolveu cancelar o bate-volta. E aí não deram uma justificativa muito grande. Primeiro, o Thiago Leifert, ao vivo, disse, não aconteceu nada, segue o jogo. Eu tô adorando isso, né? Que o Thiago Leifert fala uma coisa, o Boninho vai lá e fala outra, né? Isso só mostra que o Thiago Leifert tá, mais uma vez, adotando uma postura aí de defender o indefensável, né? A temporada passada ele foi muito criticado nas redes sociais por passar a mão na cabeça da Paula von Sperling, que foi acusada de diversas coisas dentro do programa e acabou saindo vencedora. Mas eu tô achando lindo o Thiago ser desmentido pelo próprio diretor. Só mostra que o tipo de posicionamento e o tipo de opinião que ele emite dentro do programa tá muito desalinhada com o que acontece de fato no jogo, né? Pois bem, ele falou que não aconteceu agressão, segue o jogo. Porém, o Boninho logo depois fala assim, vamos acionar o VAR, né? Que é aquele método lá dentro do futebol, que é para rever as cenas para ver se rolou ou não infração. Pois bem, a Globo e o Boninho não teriam cancelado o bate-volta se não tivessem constatado alguma coisa de errado. Coisa errada, lógico. Então, cancelando o bate-volta, cancela a oportunidade do Patrick se salvar de alguma maneira desse paredão. Só que, gente, convenhamos, vocês já viram algumas agressões muito fracas.
porém foram agressões e que causaram eliminação e expulsão sumária das pessoas. A gente pode lembrar, em 2019, um dia antes da final, que a Ariane deu um empurrão na Paula, um empurrão, e não foi um empurrão assim, grosseiro, agressivo, foi um empurrão, e isso causou a expulsão da Ariane um dia antes da final. Nesse caso, onde o Patrick assumiu que sim, empurrou o Pyong Lee e que acabou machucando ele, o que a Globo fez? Nada. Nada. Apenas cancelou essa prova do bate e volta, fazendo com que o Patrick continuasse. E aí, você estava comentando uma coisa antes aqui do programa começar, e que é exatamente o que o público não entende, Rê. Que existem aí listas, gente, de motivos, de coisas que o Patrick fez que já seriam motivo para a expulsão dele, antes mesmo dele ser indicado para o paredão. Teve o toque nos seios da Boca Rosa, teve o toque nos seios da Mari Gonzalez, teve aquela esfregada... Aquela sarrada foi em quem? Na cabeça da Flyslane. Ele passou as partes íntimas dele na cabeça da Flyslane. Gente, tem uma as lista chegadas de por trás que ele dá nas meninas na festa. Não só na festa, na cozinha, num dia qualquer, numa hora qualquer, ele chega e vai agarrando. Exato. Ele acha que se sente no direito. Os comentários que ele faz, a gente só fica aqui analisando, falando, nossa, como esse cara é insuportável, como esse cara é um exemplo do que não ser em sociedade. Pois bem, a Globo já teria motivos o suficiente para expulsá-lo. Porém, como ele se trata daquele, como que eu posso dizer assim, do time de celebridades. E é um esportista que é medalhista internacional, segundo o próprio Patrick, ele disse assim, ele tem uma autoestima gigante, né? Ele falou que o Brasil não vai eliminá-lo porque ele já deu muitas alegrias ao Brasil por conta de todas as conquistas internacionais. Sinto muito, meu querido, se você não sair com 90%, isso sim vai me assustar. Com 90% de rejeição, porque não tem uma alma viva que defenda você aqui fora, além da sua namorada e da sua família, obviamente, não tem quem defenda a tudo o que ele tem feito dentro do programa. E a Globo já teria tido motivos o suficiente para expulsar. Se fosse um anônimo que estivesse fazendo isso, a Globo não ia pensar duas vezes. Mas para preservar, para o cara não ficar naquelas listas que a gente faz todos os anos, de pessoas que foram expulsas por agressão, pessoas que foram expulsas por atos libidinosos, pessoas que foram expulsas por qualquer outro tipo de comportamento vergonhoso, para não manchar a imagem desse atleta que já trouxe tantas alegrias para o Brasil, tem tanta alegria, nossa, que eu parei de fazer terapia de tão alegre com as alegrias que ele me trouxe, né? Só que não. Bom, o Patrick, ele está sendo poupado pela Globo, não tem outra justificativa, óbvio que a Globo nunca vai falar isso abertamente. Estamos poupando o Patrick para não pegar mal de expulsá-lo, mas é isso que a Globo está fazendo e vai deixar para o público mostrar para o Patrick que o que ele está fazendo não é adequado. Você acha que são favas contadas? Sim. Patrick sai com certeza. Sim, certeza. Não tem como, né? Gritaria nas redes tá enorme. A gente estava até comentando sobre um perfil que a gente segue, que uma pessoa compartilhou assim, ó, vamos fazer aqui uma thread de quantas vezes o Patrick foi não posso falar o que estava ali. No Big Brother. Eu não consegui terminar. Eu fiz o cabelo, fiz a maquiagem, foi agora de manhã que eu tava vendo. E não consegui terminar. Era muito vídeo, muito trechinho de N situações em que ele colocou ali as pessoas em situações difíceis, gente querendo falar com ele, dar um toque, né? E não sabendo como chegar, para não. Enfim. Muito difícil a situação das pessoas lá dentro quando tem alguém assim, né? Exatamente. Não, eu ia tentar aqui fazer a leitura, mas aqui pelo aplicativo do Twitter não permite que eu veja os perfis, as coisas que eu curti. Porque isso no desktop eu consigo ver e listar aqui rapidamente todas as coisas absurdas e abomináveis que ele fez lá dentro, mas a gente já conseguiu listar aqui algumas, que é para você já ir votando e eliminar esse embuste, esse traste logo desse programa. Porque, ó, não adianta ir lá, esfregar, né, as coisas na cabeça da Flyslane, pegar no peito da outra, dar encoxada atrás da outra, e depois vir e chorar e pedir desculpa, ai, não fiz por mal, e continuar falando toda a bobagem que ele faz. Eu achei lindo, maravilhoso. Outra situação que rolou no programa de ontem para hoje, não sei se você viu esse vídeo, das meninas desmascarando o Hadson. Isso também tá deixando a galera meio dividida entre eliminar o Patrick e o Hadson. Vamos alinhar uma coisa, gente. Fisicamente falando, quem é mais nocivo neste momento é o Patrick, porque é ele que está chegando às vias de fato e assim, ele está sendo aquela pessoa que não somente pensa em fazer, ele faz coisas bizarras, abomináveis. Então vamos, para dizer o mínimo. Vamos tirar o Patrick primeiro. O Hadson, ele foi exposto pelas meninas porque ontem, depois da votação, a Marcela e a Gisele tiveram a coragem de conversar com todas as outras garotas e expor que o Hadson
tinha comentado com elas o plano que os homens tinham feito de o Patrick e o Lucas darem em cima da Mari e da Boca Rosa, que são comprometidas, né? De dar em cima delas para queimar a imagem delas aqui fora e elas serem eliminadas. A Mari, gente, ficou inconsolável. E aí a Flyslane, arretadíssima, né? Foi lá e começou a berrar com o Hudson. Fala agora o que você planejou. Menina... Não, peraí, o Hudson estava planejando junto com mais alguém. Não foi o Hudson que contou para as meninas? Foi ele que contou para as meninas. O plano que ele mesmo fez? Não, o plano que ele falou o seguinte, que os meninos tinham feito. Era o plano do Patrick e do Lucas. Tá. E aí o Hudson comentou isso, tá, na conversa, tem até o vídeo disso, viu, gente? Tem uma conversa do Hudson com aquele Felipe Prior, tá? Que é o arquiteto, se não me engano. E tava a Marcela e a Gisele no quarto. Estavam os 4. Eles eram do time Pipoca. No começo eles estavam todos unidos ali, juntos e ó, todo mundo junto aqui. Tamo junto. E aí, o Hudson e o Felipe comentaram com a Marcela e com a Gisele o plano do Lucas e do Patrick. E aí, ela contou isso para as meninas, que o Hudson tinha falado que o plano era esse. Só que nessa hora, a Flyslane tava até as tampas, a Mari Gonzalez chorava de um jeito, gente, que dava dó da menina perceber que ela estava sendo usada pelos caras da casa. A Flyslane foi, todas as meninas encurralaram o Hudson, o Felipe estava do lado, o Lucas tentou sair, a Flyslane falou, não, você fica aqui para ouvir também. E aí colocaram eles contra a parede. Eles foram tão cara de pau, inclusive o Hudson falando, nunca aconteceu isso. Isso a gente comentou. Ai, o Hudson desmentiu. Isso a gente comentou. Aí o Felipe falou Que assim, grave. isso a gente falou para testar a fidelidade de vocês duas com o nosso grupo e tudo mais. Gente, Nossa, não faz sentido tão nenhum. abusiva a fala deles que tem vídeo disso, não somente dos dois conversando com as meninas, como depois teve um vídeo. A cronologia foi, teve essa conversa dos dois, as meninas foram lá, ficaram pé da vida. Thiago Leifert veio num dia falar, gente, foi tudo brincadeira, não aconteceu nada disso. No mesmo dia, quando teve a festa do líder lá, da despedida do líder, que era o Patrick, da primeira semana, que foi na quarta-feira, o Patrick confirmou a história que o Thiago Leifert falou. Era brincadeira, não tem nada disso. Foi um dos desmentidos que o Thiago Leifert, esse grande apresentador, só que não, tomou logo na temporada, né? E aí, foi feio pra ele, foi feio demais. Gente, mas então, o Hudson esqueceu que tem câmera, microfone? eu acho que o pessoal esqueceu. O pessoal esquece, Acho né? que o pessoal esqueceu. Que coisa! Tá num Vale Tá Tudo tudo ali. gravado. Tá num Vale Tudo tão maravilhoso, assim, pra ganhar o prêmio de 1,5 milhão, que a galera tá esquecendo, tá ficando bem E o louca. pessoal também né? esqueceu que a votação vem de fora. Exato. Quem decide quem sai é o público. O pessoal mentiroso, assim, acho que vai ficando, tá tudo bem. Nisso, a Flyslane foi lá e encurralou o Hudson. E aí, depois ele foi tentar se defender. A Rafa Kalimann, colocou ele no lugar dele. Falou um monte de coisa. Falou, olha, Hudson, fica quieto e escuta. O que você está fazendo é a pura constatação de que você é uma pessoa machista. Ele tentou rebater ela, fica quieto, eu tô falando. Ele baixou a bola, porque imagina, um monte de mulher em volta dele e ela trá. Depois sabe o que aconteceu? Hudson foi chorar lá fora, falando que as meninas estavam sendo injustas e desnecessárias com ele, porque estavam expondo ele de uma maneira negativa. E aí depois o Lucas Galina também, né? Que era aquele que estava disposto, inclusive, a trair a namorada dele, que tá com quem ele se relaciona há 8 anos aqui fora, somente para queimar a imagem das meninas comprometidas ali dentro. Então, assim, é fogo nos machistas, gente. Meu, gente Fogo do nos céu, machistas, que porque essa galera aí, ó, merece sair um por um. Primeiro a gente tira o Patrick. Pelo jeito vai, né? Primeiro a gente tira o Patrick. Combinado? A gente tira essa terça-feira o Patrick. Aproveitando não tem que ele outra já tá opção. lá, né? Exatamente. Vamos aproveitar que esse moço Será aí que não vai ter uma rachadinha de votos do público de fora entre o Patrick e o Hudson? Pode ser porque que tá, sim. né? Pode ser que sim. Mas vai ser legal manter Páreo o duro Hudson ali. por enquanto no jogo, gente, porque o que a gente gosta de ver? Confusão, né? Mas o Hudson, enquanto ele só fala e não oferece um perigo às meninas, eu acho muito mais interessante mantê-lo no jogo em vez do Patrick, porque o que o Patrick está fazendo, gente, ele já deveria ter sido expulso Sim. há Ele é muito nocivo. tempo. Ele é nocivo, ele é Chernobyl. tóxico, ele faz umas coisas ali bizarras, gente, enfim. Deixa eu
mandar beijo só pras turminhas que estão fazendo aniversário? Tem bastante gente, Rô! Meu sobrinho Jorge, de 7 anos, a Jacira mandou. A Elisângela, eu faço. Elisângela Regina do Nascimento, dia 3 também, de fevereiro. Tem mais aqui, ó. Manda beijo pro meu filho Thiago, hoje ele completa 1 mês de vida, bonitinho, parabéns, que fofo. Eu tô fazendo aniversário 4.8, a Camila Toss de Osasco. Se não me engano, o escritor Paulo Coelho também faz, ela tá dizendo aqui. Normalmente a gente sabe quem faz aniversário no mesmo dia, né? Não sei. A Laila, hoje é aniversário da minha mãe, Sebastiana Machado, em Coromandel, Minas Gerais. Parabéns também. Hoje meu primo faz aniversário, é o Reginaldo Nascimento, primo da Cidinha Prata. A Sueli também faz aniversário hoje. Beijo pra você. 6.5, com muito amor no coração. Ó, parabéns Olha pra quanta todos gente, vocês. parabéns! Mas ó, só uma correção. O Paulo Coelho faz aniversário dia 24 de agosto. 24 Hoje, de agosto. o único artista que tinha fazendo aniversário, gente, pra não falar que não tinha ninguém, é o rapper Sean Kingston. Mas como a gente não tem, né, tanta familiaridade dele, sim, diretora, porque eu averiguei tudo. A hora que eu falei assim, é só ele hoje, poxa, não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá, o pessoal de casa nem vai saber quem é. Tá bom. E um beijo no coração do Jorge Amaral, querido. Que coisa, sinto muito. Ele tá dizendo que tá sendo um dia muito difícil, porque a gatinha Zilu, a gatinha deles, perdeu a batalha pro tumor, foi pro céu. Então, força. Deus acolhe o coração de vocês também. É uma dor que a gente sabe sim, qual gente, é. Bom, só pra finalizar a história do Big Brother, vocês estão vendo que tá rolando casa de vidro, né? Tem 4 pessoas lá que vão disputar a permanência na... Desculpa, tem 4 pessoas que estão disputando por 2 vagas, vai entrar um homem e uma mulher. E é amanhã que entra essas pessoas. Tá. Eu tô achando o máximo, que a galera tá indo pro shopping onde os 4 estão tentando, né, essa vaga no Big Brother, mandar recados. Hoje, eu acabei de ver agora, gente, um rapaz com uma baita faixa falando... não acreditem no Patrick, não acreditem no Hudson. Você tá brincando? Já estão dando a capivara do povo. Até o namorado da Manu Gavassi foi lá no shopping, avisou o pessoal lá da casa pra avisar a Manu quando eles entrarem de que ele aceitou o namoro. É o pedido de namoro. Ai, que fofo! Jura? Achei fofo. Olha aí quantos recadinhos. Pois é. Importante que a galera tá fazendo. Bom, Bom, é criativo, né? Vamos agora falar dessa história. corre aqui. Vamos falar dessa história da família do Gugu, gente? Vamos. Porque ontem a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, deu uma entrevista pro Fantástico. E eu acho que dentro dessa entrevista que foi dada, foram faladas muitas coisas que vão beneficiar a Rose durante o processo de divórcio. E foi bem diferente, assim, porque foi pro Fantástico essa entrevista. A gente esperava que todas as declarações oficiais acabassem sendo pra Record, que era a emissora em que ele trabalhava. Só que eu acho que a Record tá adotando uma postura que eu não julgo nesse momento, não. Que é uma postura, assim, mais assim, de não vamos esmiuçar o que tá rolando ali com o Gugu. O Gugu foi tão querido com a gente e tudo mais, vamos deixar ele em paz e tudo mais. E a Globo tá indo atrás de todas as histórias, todos os desdobramentos, porque tá rolando essa disputa judicial. E a Dona Maria do Céu, aí no alto de seus 90 anos de idade, ela deu uma entrevista muito emotiva, muito emocionada e tudo mais. Só que sobre essa briga judicial que tá rolando com a Rose, ela falou o seguinte, que o Gugu nunca teve nada com a Rose. Eles nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu te digo porque eu sei. Quando a Dona Maria fala isso, ela diz que o Gugu e a Rose nunca tiveram um relacionamento. Que ela somente... Porque tiveram 3 filhos. Ela somente foi a mãe dos filhos dele. Que nunca houve um relacionamento de homem e mulher ali. Então, assim, essa declaração, na verdade, ela bate de frente com outras coisas que a gente acompanhou ao longo desses anos todos. Por exemplo, as capas da revista Caras, em que o Gugu apareceu por diversas vezes com a Rose em família. Inclusive, uma das capas da Caras foi antes da Rose engravidar, que eram os dois, e a capa dizia, Gugu apresenta o seu amor. Rose e Miriam, sua namorada, e aí falava na reportagem que eles já se conheciam, eles se reencontraram depois de não sei quanto tempo e tudo mais. Independentemente de ter um acordo ali, né, um acordo assim do tipo, você só vai ser a mãe dos meus filhos, aqui no Brasil é proibida a história da barriga de aluguel, né? A justiça não permite isso. Então, a família falando isso pode desenvolver até um outro tipo de problema aí na batalha judicial. E é complicado. E a Dona Maria foi dar uma entrevista do tipo, olha, a Rose, na verdade, essa entrevista que ela deu, na verdade, foi para ressaltar que a Rose não tinha nenhum relacionamento com o Gugu e que ela não merecia fazer parte
das pessoas, do grupo de pessoas que vão receber aí a herança, o espólio do Gugu. E ela falou o seguinte, ó, deixa eu continuar aqui, tudo o que ela, a Rose Miriam, pedia, ele dava. Não só ela, como para a família inteira. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville, que é em São Paulo. Quando ela vinha para cá, ela tinha dinheiro para fazer o que queria. E eu rezo para que tudo volte ao normal. E aí, enfim, né, a entrevista da Dona Maria, eu acredito que nessa batalha judicial acabou até favorecendo um pouquinho a Rose, porque, né, tudo que a Rose está pedindo aí é o reconhecimento dela enquanto herdeira do Gugu, porque afinal de contas ela dedicou a vida dela, né, boa parte da vida dela, a ser mãe dos filhos do Gugu. Ela deu à luz essas pessoas, essas 3 crianças, né? Hoje o João Augusto já é maior de idade. Mas, enfim, na carta que ela escreveu para Veja, a Rose, gente, ela diz outra coisa. Ela diz que sim, houve um relacionamento. A carta é muito grande, mas ela relata exatamente como é que foram os anos em que ela viveu com o Gugu. Inclusive, todas as decisões que foram tomadas pela família foram decididas em comum acordo, foram decisões deles enquanto casal. E ela relata que ela sempre amou muito o Gugu, que ele era um pai maravilhoso, um companheiro incrível, nunca, obviamente, deixou de faltar nada para as pessoas. Ela está batendo nessa tecla de que sim, houve um relacionamento. Pois bem, a justiça, por enquanto, só para vocês entenderem, gente, em que pé que tá. A Rose conseguiu, na justiça, nesse primeiro momento, entrar sim como uma das beneficiárias do espólio do Gugu, que teve aí um acréscimo muito grande. Inclusive eu dei uns prints aqui na coluna da Mônica Bergamo agora, falando que a entrada da Rose Miriam entre o grupo de pessoas que devem receber, né, que devem ter acesso ao espólio do Gugu, fez com que os custos aumentassem e chegassem a R$800 mil por mês. Então esse é o valor que o espólio do Gugu está gastando. O que diz aqui a Mônica Bergamo, ó. Antes antes o valor que o espólio custava por mês era de 700 mil. Mas agora, só na folha de pagamento dos empregados domésticos que atendiam o Gugu e a sua família, consome R$18 mil por mês, além de 5 mil de encargos trabalhistas. O gasto com condomínio dos imóveis do apresentador chega a 70 mil. De luz e água são pagos 10 mil. Com IPTU e manutenção dos móveis, são gastos mensalmente 300 mil reais de IPTU e gastos de manutenção. Na conta ainda entram a escola das crianças e a pensão de 163 mil à mãe do Gugu. Então a Dona Maria do Céu ganha 163 mil por mês. E aí a observação que a Mônica Bergamo faz é que os valores correspondem ao gasto fixo que o apresentador tinha mensalmente. Os extras não foram computados. Então, jantar em família, passeio da escola, de repente, um presente para o filho, um presente para a filha e tudo mais, isso não foi computado. Então, os gastos mensais agora com a entrada da Rose subiram de 700 para 800 mil. E toda a fortuna deixada pelo Gugu é avaliada em R$1 bilhão. A gente pensa, né, que 1 bilhão é um dinheiro interminável, só que, gente, olha o tamanho do custo mensal que existe. Tem uma hora que se não tem entrada, só fica saindo. O bom é que o Gugu teve muitas empresas, né? Então elas ainda geram uma receita, mas não uma receita digna de manter todos esses custos. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele site o Fuxico pertence também ao Gugu, né? Então, só que o site não gera essa receita por mês. É uma sociedade do Gugu com a antiga assessora de imprensa dele, que ainda continua prestando esse serviço de assessoria à família, que é a Esther Rocha. Inclusive, um beijo pra você, viu, Esther? Força aí no seu trabalho. Porém, não paga todos os custos. Ele tem outras empresas e tudo mais, e eu só acho muito triste o encaminhamento que isso está tomando, sabe? Não haver um acordo, não haver uma tratativa de paz. Eu achei muito duro o fato da família também ser assim, muito restritiva a Rose, querer barrá-la 100%, mas também acho ruim a Rose ficar batendo na tecla de querer valores maiores e maiores. Gente, vamos combinar que 100 mil por mês é muito dinheiro? Nossa senhora, já tá, né? 100 mil é muito dinheiro? Não é muito bom isso pra já? fazer muita coisa, eu acho que, sei lá, se fosse metade disso, né, de pensão, já teria uma vida pra lá de digna, gente. Se fosse 50 mil por mês, teria uma vida muito tranquila. Tem todos os outros bastidores aí dessa história também, que o irmão da Rose estaria vivendo, estava vivendo lá nos Estados Unidos, na casa em que o Gugu acabou
falecendo, e aí o João Augusto, o filho, pegou, mandou embora o tio e tudo mais, porque tava lá meio que às custas da família. Enfim, tá uma treta, gente, tá uma treta. E tem uma outra história também de que o João teria processado a mãe. Olha, é uma confusão que é de uma tristeza, porque ele se sentiu enganado pela mãe. Ele se sentiu enganado pela mãe, porque a história foi a seguinte: morreu o Gugu, e aí a Rose, a princípio, foi primeiro procurada por um escritório de advocacia, que é quem está representando ela atualmente, que alertou ela, falou assim: olha, você tem direito a ser inclusa como beneficiária e como pensionista do Gugu também, né? Ter acesso à partilha de bens, porque afinal de contas você esteve casado, não é justo que você não tenha acesso a absolutamente nada, né? Pois bem, ela não gostou muito, aí a família do Gugu foi lá e falou: ó, Rose, nossa, não precisa fazer isso, óbvio que a gente não vai te desamparar, etc, etc. Só que na hora de anunciar a partilha de bens, a Rose percebeu que ela ia realmente ficar de fora. E aí ela voltou atrás e foi procurar esse escritório de advocacia. E nessa, ela teria levado o João para esse escritório para tentar fazer com que os advogados e ela conseguissem convencer o João a ser testemunha do lado dela e depor a favor, falar assim: não, meu pai e minha mãe, eles tinham um relacionamento conjugal. O João se sentiu enganado pela mãe. E aí tem uma história de que ele estaria processando ela. A gente ainda não tem ainda 100% de informação, 100% de certeza em relação a isso. Mas é um rolo tão grande, gente, que tá eu colocando fico filho contra muito, a mãe, essa história. eu fico muito triste. Olha o preço muito que vai triste. se pagar. Será que vale a pena, né? Eu acho que para esse tipo de coisa, dinheiro nenhum paga, sabe, gente? Dinheiro nenhum paga. Embora a gente tenha um carinho muito grande por todas as pessoas da família, principalmente, né, pela Aparecida, que vem aqui no programa, que a gente adora ela, faz um trabalho incrível, a gente fica triste de ver como as coisas estão rumando. Eu espero que em algum momento todas as partes envolvidas consigam chegar num comum acordo e falem: gente, ó, o Gugu fez tão bem para todo mundo, né? Por que a gente vai ficar aqui se estapeando? Vamos, né? Fazer de um jeito aqui que não falte para ninguém, nunca, em nenhum momento. Vamos usar do bom senso, né? Exato. Colocar a família em primeiro lugar. Mas sempre tem alguma pecinha na conversa que fala assim: não, eu mereço mais. Aí é complicado, gente. O acordo não chega, né? Mesmo. Torcer para que tudo se resolva com o mínimo de dano possível. Sim. Né? O que o pessoal tá achando do Big Brother, gente? A Helena, bom, vamos colocar aqui na sequência, tá, então tem 100, mais de 100 comentários aqui, tô meio confusa aqui. Tá. A Helena, triste pelas crianças, mãe e irmãos, agora 100 mil de pensão tá ótimo, mas a ganância tá ficando em primeiro lugar, ela tá, né, daí tá fazendo a separação da família, que triste. Agora deixa eu ver o nome da linda aqui, a Cássia, pergunta que não quer calar, por que o Gugu não incluiu ela no testamento? Essa que é a questão, né, gente? A gente não entende isso. Por que ela não foi inclusa no testamento? É o grande X da questão. Porque normalmente, né, quando existe esse tipo de situação, normalmente é deixado alguma coisa, né, para a pessoa que acompanhou a vida inteira e tudo mais. Será que ele já julgou em vida que o que ele deu para ela ao longo desse tempo já foi até mais ou do que eles tinham acordado? Ou o patrimônio que ele já deixou com ela, né, que nem sabe, né? O que a Maria do Céu comentou é que ela tem uma casa muito grande em Alphaville, né? Então talvez isso tenha sido a parte da herança que deixou para ela. A Márcia, mas quem deixou o testamento foi o próprio Gugu. Acho uma ganância, deveriam respeitar o desejo dele. Entre quatro paredes, ninguém sabe o que acontece. A Helena complementa aqui, que triste essa situação, de fato, né? Um homem tão digno, família bacana, agora tudo isso. A Rose está sendo manipulada pelo irmão e, claro, os advogados ganham em cima. Será que tem alguma manipulação? Ai, gente, eu não sei se é só isso, sabe? Eu sei que aquele filme que a gente ia assistir, que eu estou ainda assistindo, não consigo concluir, mas que está na Netflix, que está concorrendo ao Oscar, História de um Casamento, a gente vê que os advogados têm uma forte influência na decisão de diversos problemas. Então, assim, uma coisa que seria simples de resolver, os advogados aparecem para complicar ainda mais a situação. E colocam situações em coisas que você não tinha pensado, te incluem necessidades que você não tinha. Então, assim, é um jogo de manipulação complicado. A gente só não fala assim, os advogados são danadinhos e tudo mais, porque a gente sabe que eles exercem um trabalho muito sério. Porém, na hora que eles vão fazer a defesa do cliente deles, eles querem o melhor para o cliente deles. E, obviamente, quanto mais din-din o cliente receber, mais din-din o advogado recebe também, porque é sempre um percentual sobre o valor da causa. Então, quanto mais a Rose ganhar, mais os advogados ganham também. Tá. Ah, bonitinha. A Valéria tá sentindo falta do Quem é o Cantor. Que fofa. É que a gente achou melhor não fazer esse ano, porque já tava repetindo galera toda, então já conheci o povo. Já tava matando tudo, gente. Tava sem graça. Quem eu não conhecia, eu passei a conhecer. Exato. Ela acertava tudo. Então, muito bom. A gente suspendeu por enquanto Quem é o Cantor, pra dar mais fluidez e a gente tem mais tempo de fofocar aí a gente volta. aqui. Se vocês tiverem ideia de alguma outra brincadeira, vocês fiquem à vontade pra sugerir pra gente também. A Aline, a decisão da Globo foi ridícula. Deveriam ter expulsado o Patrick e também cancelado
usado o Big Fone. Sim, eu concordo com você, gente. E assim, eu falei, quase ninguém tá defendendo o Patrick, né? Eu falei, melhor, o Brasil inteiro não tá defendendo o Patrick, mas tem gente que tá defendendo sim, tá, gente? Então, ser generalista é problemático, porque tem gente que tá, assim, em defesa, falando que o Patrick não fez nada demais, tá em favor dele, tá falando que a culpa é das meninas. Sempre tem quem ache isso, né? Porém, a minha opinião é que ele tá pesando a mão. Ele tá pesando a mão. É sempre o comportamento do Patrick é o comportamento do rapaz abusivo. Porque vai lá, faz as barbaridades que faz, toma bronca, vem dar uma de cão arrependido, pede desculpas, tenta se tornar a vítima da história e depois volta e faz mais barbaridades. Não muda o comportamento, então isso não é arrependimento, na minha opinião. Mas aí, já que a Globo não está decidindo o que fazer com o Patrick, deixa que a gente sabe, a gente faz. Porque esse rapaz na terça-feira vai sair do Big Brother e aí, a partir de quarta-feira, ele vai começar a ter noção das palhaçadas que ele fez, o quanto ele mesmo arranhou a imagem dele e ele vai se dar conta de que foi tudo errado. Só um parênteses, a assessoria de imprensa do Patrick deu uma entrevista falando que vai processar todo mundo que tem falado mal do Patrick aqui fora. Só que, gente, é o poste mijando no cachorro, né? Porque, pelo amor de Deus, quem deveria processar são as pessoas ali dentro. Que ele vai participar de um reality pra todo mundo só falar bem dele, cara. Você não quer tomar pedrada, não vai pra vitrine. Exato. Ela vem, às vezes vem paralelepípedo. Bom, olha só, o Luiz já quer tirar todo mundo, ó. Podia mudar a regra, eliminar os dois de uma vez, a gente não ia se incomodar nem um pouco. Gente, obrigado pela participação, viu? Até amanhã a gente volta, interagindo com você, é claro. Fiquem com Deus, amanhã às 10h30 a gente tá de volta com @Gabi Perlini. @Regina Sápia. Beijos, tchau.